Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai dar uma olhadinha como as pessoas te veem. Quais são as primeiras impressões que elas têm com relação a você? É uma leitura geral, não necessariamente para casos de relacionamento afetivo, mas você pode escolher se for isso, né? E também você pode escolher para mais pessoas, cada montinho pode ser uma coisa, enfim. Mas a gente tá vendo aqui no geral. Então você pode escolher. Ah, como é que o pessoal do meu trabalho me vê? Como é que o pessoal da minha família me vê? Amigos ou ex-companheiros, ex-companheiras, enfim, você pode explorar bastante aqui a leitura, assim como você também pode querer no geral, tipo todas as pessoas que te conhecem, tá? Fiquem à vontade para escolher. Agora a gente começa aqui com a opção de número 1, a hematita. Número 2, a granada. Ou número 3, a sodalita. Começando aqui com o grupo de número 1, a hematita. Como as pessoas te veem, quais são as primeiras impressões dessas pessoas? Rei de paus, justiça, sol, o louco, temperança, rainha de espadas, os amantes e o carro. Nossa, quanto arquétipo aqui. É uma energia muito forte, você passa uma energia muito forte para as pessoas, você pode ter uma personalidade muito forte igualmente, tá? Passa essa energia de alguém que sabe muito bem quem é, né? Sabe da sua essência, sabe da sua verdade e não necessariamente se dobra, mas não sei se essa é a palavra, mas não necessariamente você vai silenciar o que você pensa, o que você acredita, o que você sente, tá? Então seria isso, às vezes você pode se dobrar sim, você pode ceder, mas muitas vezes você não vai deixar de também se posicionar, né? Mas vamos lá, parte a parte aqui. Bom, tô dando reflexo, né, aqui no um pouquinho, tá. As pessoas, elas acham você muito sábia, muito inteligente, mas como se essa sabedoria que você carrega, ela vem de um lugar muito refinado. Então, muitas vezes as pessoas, elas podem achar que você vai ter a visão. Você pega a visão no ar, você pega a visão. Só que aqui, às vezes as pessoas não vão necessariamente falar pra você isso, tipo, reconhecer a sua sabedoria ou reconhecer que você estava certo ou certa diante da situação, tá? Lógico, para alguns casos isso acontece. Algumas pessoas, quando têm um ego muito ainda mal trabalhado, elas fazem isso, elas não reconhecem, né? Elas não dão um braço a torcer. Mas quando as pessoas estão bem e tudo, estão trabalhando nesses lados mais sombrios, elas conseguem sim ver a luz do outro e falar: poxa, olha aqui, você estava certa, sua visão estava certa, sua intuição estava certa, né? Então tem um reconhecimento aqui. Você pode até mesmo ser uma autoridade em algum sentido, em alguma área da sua vida, ou várias áreas. Você pode ser. As pessoas podem pedir a sua ajuda, pedir o seu aconselhamento. Você pode ser alguém que as pessoas falam assim: não, ela tem o conhecimento, ou ele tem o conhecimento. Então a gente precisa recorrer a ele ou a ela. Você pode ser uma pessoa que tem essa expertise na área de trabalho, na área de família você resolve os conflitos, ou então nos seus amigos você sempre tem uma palavra que vai trazer o conhecimento, que vai trazer as contrariedades, ou que vão trazer as contrariedades, ou que vai trazer o pensamento contrário, do tipo, gente, vocês não estão vendo isso, vocês não estão considerando isso aqui, tem esse lado também, sabe? Então você pode muito bem conseguir fazer esse exercício aqui de perspectiva alargada. Você consegue ver o campo, muitas vezes, 360 graus da coisa. E falar e se expor. Porque aqui tem uma energia muito forte em você de não se silenciar, né?
Você pode escolher muito bem as palavras, você pode saber a hora certa de falar, mas em algum momento você solta, em algum momento você fala. Em algum momento você dá o alerta aqui. E isso é muito interessante, porque as pessoas, elas têm em você esse tipo até mesmo de segurança, do tipo, fulano ou fulano vão ter uma visão boa do assunto. Vou recorrer a eles. Ou fulano vai ter criatividade para lidar com a situação e vai resolver o problema, né? Então tem uma energia muito boa aqui nesse sentido. E você tem um racional muito bom, só que não é um racional perdido, sabe? Aquela coisa que fica na mente, que se perde na mente, não. Você tem um racional tanto com o elemento ar quanto com o elemento fogo aqui. Então tem uma sabedoria muito mais refinada, uma percepção muito mais refinada. E as pessoas percebem isso. Elas podem, como eu falei, nem todo mundo vai falar e vai super te elogiar nesse sentido. Mas ainda aquelas pessoas que não falem, elas percebem. Elas percebem, elas só estão ali no ego e às vezes não têm a coragem de dizer, né? As pessoas também te veem aqui com a carta do Sol e com a carta do Louco como alguém que se lança para os desafios, vive a vida, se joga, lida com os conflitos de peito aberto e de frente, sabe? Com muita clareza. É um jogo muito claro aqui, né? A carta do Sol coloca uma energia de, cara, viver isso. Já entendi a dinâmica da vida. Já entendi que é assim, a gente oscila, a gente tem que lidar com situação difícil, depois fica uma situação mais fácil pra gente, né? Então as pessoas te veem como alguém que é muito assim, que se joga muito, que tá vivendo a vida mesmo, sabe? Fala, bom, é isso que é estar aqui, então vamos fazer o melhor. Não vamos também ficar curtindo necessariamente aperreio, não vamos ficar curtindo fossa, não vamos ficar curtindo dor, não vamos ficar curtindo pessimismo, né? Lógico que você tem seus momentos, todo mundo tem. Mas as pessoas veem que você se transforma, você se eleva sozinha, sozinho. Você dá a volta por cima, sacode a poeira e vambora. E o Sol traz muito essa clareza aqui pra você. O Sol é uma carta de pureza e o Louco também é uma carta de pureza. As pessoas reconhecem que você pode ter esse nível de pureza aqui. Você pode não levar tudo para um lado muito pessoal. Você pode não levar tudo muito num lugar de se machucar, de se doer, sabe? E a pureza fala disso. A pureza fala de pessoas que às vezes podem ser inocentes, sim. Podem ser, como é que fala? Muito... É uma palavra com G. Mas eu não tô lembrando agora. Não tá vindo. Eu sei que é uma palavra com G, mas eu esqueci. Então, as pessoas podem te ver muito, assim, aberta pro mundo. Você pode quebrar a cara, você pode sofrer algum tipo de dano por causa de terceiros e tudo. Mas você não perde a humanidade. Você não perde também o sentimento de... Poxa, às vezes a pessoa não tava bem. Às vezes também eu não preciso dar muita energia e espaço para essa pessoa me contaminar, né? Então eu também tenho que me centrar em mim, eu tenho que entender o meu poder, a minha força, e eu não vou ficar desperdiçando energia. Aconteceu, talvez, né, eu caí na conta do vigário, no papinho do vigário, mas ok, vida que segue, não vou deixar isso necessariamente me contaminar a ponto de eu parar minha vida, né? De eu entrar num processo emocional de vitimismo ou de eu não presto ou de me sabotar. Então você já tem uma maturidade aqui, mesmo saindo um louco, o sol representa a maturidade. Então hoje você pode ser muito, pode ter uma energia refinada do tipo, eu sei que as pessoas podem ter um lado perverso e que vão machucar, vão me machucar. Mas ao mesmo tempo eu não vou deixar que essas feridas me machuquem tanto a ponto de eu perder o brilho de viver, a alegria de viver. E tanto a carta do Sol tem crianças na representação, na original, né? Tem crianças representando isso. A pessoa, ela transcendeu um conhecimento, ela transcendeu um sentimento, ela transcendeu uma visão de mundo em que agora ela se sente mais inabalável. E as pessoas veem isso. Que muitas vezes, você pode ser essa pessoa inabalável mesmo, sabe? Você pode se abalar, mas logo você se reconstrói, você logo se reconstitui. E você fala, ok, deu uma mexida nas estruturas, mas eu ainda sigo firme, né? É uma energia muito bonita, inclusive, parabéns, parabéns. Teve um desenvolvimento, teve um amadurecimento, mas não foi um amadurecimento para o negativo, do tipo, então todo mundo não presta, ninguém presta, todo mundo vai fazer algum mal. Você não tem necessariamente essas visões de clichê, sabe? Já tipo, decreto, eu decreto, nenhum homem presta,
nenhum ser humano presta. Só os animais são os meus amigos. Não, gente. Os animais são os nossos amigos, mas os seres humanos também. As pessoas também são. A gente não pode achar que um é melhor do que o outro. Porque nós não somos animais, né? E nós não somos perfeitos. Então, se a gente falar que todo mundo é ruim, então quer dizer que você não é? Então quer dizer que você prefere lidar com bicho porque bicho, sei lá, é mais tranquilo? Mas às vezes o bicho não te acha tranquilo. Às vezes seu animalzinho de estimação fica doido com você. Entendeu? Então, assim, doido no sentido de, tipo, às vezes você pode não estar entendendo ali uma comunicação que o animalzinho está passando, né? Às vezes o animal está ali estressado, ansioso, quer brincar mais, quer mais atenção e você não está vendo, você não está dando. Então, assim, é muito relativo isso, sabe? Eu acho que não dá pra em algum momento você virar e falar, animais são melhores do que seres humanos. Gente, não tem que fazer essa distinção, sabe? Animaizinhos, poxa, sofrem muito nas mãos dos humanos, a gente sabe. Mas não dá pra gente achar que ser humano é bicho difícil. Porque, então você não é ser humano? Você não se inclui nessa? Você também deve ser muito difícil, entende? E aqui eu acho que você alcançou esse tipo de percepção. Você transcendeu, você fala, não, as pessoas são complexas. A vida é complexa. E se é complexa, vamos lidar com cada complexidade quando chega. E é isso aí, e bola pra frente, sabe? Uma energia muito legal aqui, muito bonita mesmo. De muita evolução, parabéns. As pessoas também percebem que você tem temperança com Rainha de Espadas. Como que o seu jogo aqui tem equilíbrio? É incrível, tipo, se você pender muito para um lado, você logo se recobra, né? Recobra a consciência e fala, opa, ajusta, equilíbrio. Isso é muito legal. Porque eu acho que a vida fica mais fácil também quando a gente vai tentando encontrar os pontos de equilíbrio. Porque a gente vai oscilar, é normal a gente oscilar. Mas é o quanto a gente consegue ter força para falar, eu tô oscilando e não vai me fazer bem, volta. Tô oscilando de novo, não vai me fazer bem, volta, sabe? É por aí. E aqui você tem essa compreensão hoje. Temperança com Rainha de Espadas. Você é uma pessoa que aprende com os seus erros, aprende com suas dores, fica em estado de observação, né, diante de eventos lá de fora que vão chegar e que podem trazer um prejuízo para você. Isso é bom. É um estado de observação, não é um estado de reatividade, né? Porque a gente tem um equilíbrio aqui, a temperança. Então traz vamos observar antes de reagir. Depois a gente reage. Mas vamos observar, vamos tentar entender, né? Às vezes vai passar, às vezes eu vou reagir, mas depois eu vou entrar num processo de observação do que aconteceu. Esses ajustes são muito bons aqui. E as pessoas percebem isso, as pessoas percebem que você faz esse tipo de balanço na sua vida, sabe? Que por mais que você vai para um 80, você volta para o meio. Por mais que você vai para o 8, você volta para o meio. Então tem um equilíbrio hoje muito maior. Pode ser que lá no passado, vamos supor, você era muito raivosa ou raivoso. E de repente nessa altura da vida você já entendeu o que era. E já entendeu que tinha que fazer alguma coisa e já está fazendo. Então as pessoas veem a sua evolução aqui. Elas veem o quanto que você progrediu. Principalmente as pessoas que mais te conhecem. Falam, nossa, lá na infância, ou na adolescência, ou na juventude, a pessoa tinha essa postura e olha como hoje não, amadureceu. Então as pessoas percebem esses avanços que você fez e que você ainda faz na sua vida. E as pessoas te acham hoje uma pessoa muito sensata, que pode muitas vezes reconhecer todos os ângulos da situação, sabe? Tipo, não, a pessoa errou, mas peraí, eu também tive minha parcela aqui de erro. Não, eu sei que naquela relação eu fui difícil, mas a pessoa também foi. Então é como se você tivesse hoje uma visão muito realista das coisas. E visão realista, como eu sempre gosto de falar, é ver luz e sombra de tudo. As coisas não são só sombra e as coisas não são só luz. Então a gente também tem que ter esse pragmatismo para viver melhor e viver com menos peso na vida, né? E menos na ilusão também. Então hoje você tem isso muito bem assentado no seu ser. E a gente tem os amantes com o carro. As pessoas te veem como alguém muitas vezes apaixonado, seja pela vida ou por uma atividade, ou você imprime essa injeção de felicidade na vida hoje, né? Você pode estar mais alegre hoje. Então as pessoas estão te vendo mais assim, mais alegre, mais pra cima, tá? Ou então você pode nunca ter perdido isso, esse olhar mais luminoso
Tipo, eu tô vivendo o caos, mas eu sei que vai passar e eu sei que lá na frente. Ou então vai melhorar. Ou então eu tô vivendo o caos, mas eu sei no meio do caos ir lá e me alegrar com alguma coisa. Me alegrar com uma coisa boba, mas eu sei trazer essa leveza para momentos difíceis. E as pessoas sentem isso de você, que você consegue trazer uma leveza para as situações. Talvez não foi sempre assim, né? Mas hoje tem essa característica que as pessoas percebem em você, tá? Ou então pode ser, para alguns casos sim, você sempre pode ter sido essa pessoa leve, né? E é muito bom isso, porque a vida já é pesada demais. E se a gente ainda aumenta a carga, ai, nossa, pode ser bom porque a gente pode se treinar para situações mais desafiadoras quando chega, mas às vezes você está vivendo, né, um ciclo de pesos e coloca mais peso nas coisas. Às vezes você se torna uma pessoa mais pesada também. Isso é natural, mas não é o mais indicado, né? Não estou querendo fazer um juízo de valor aqui, mas trazer leveza para a vida é importante, porque às vezes a vida se torna muito pesada. E a gente tem que contrabalancear isso. As oscilações sempre tem que ter foco na luz, não foco na sombra. Porque quando a gente olha para a sombra, e se a sombra olhar de volta pra gente, a gente começa a entrar no beco sem saída, entendeu? Então, é tipo assim, eu tô muito alegre, abaixa um pouco. Você não pode ir na euforia. Porque se você vai para uma euforia extrema, né, você vai para uma depressão depois. Essas são as polaridades. Então não é ir para euforia, é para ir para alegria de boa. Não é para ir para a depressão. Pode ficar triste? Sim, tem que ter cuidado para não ir para uma depressão. Porque uma vez indo para a depressão, leva um trabalhinho ali a mais para sair dela, né? A gente sabe, tem que cuidar disso, também tem que cuidar da saúde mental. Porque depressão chega num ponto que incapacita muita gente, né? E a gente pode não estar vivendo o máximo que a gente poderia por conta dessa questão, dessa condição, né? Mas tem como sair? Lógico, mas aí é com terapia, apoio da medicina mesmo para sair da situação. Então, aqui você tem uma energia mais leve e mais de tentar se autorregular, porque o carro também fala disso. O carro fala, olha, muitas vezes no caminho a gente tem que ter esse autocontrole, a gente tem que ter essa autorregulação interna para a gente seguir na linha reta do nosso destino, para a gente seguir no caminho que é para ser nosso, sabe? Então, é muito importante mesmo fazer essas autocompensações. E as pessoas aqui, elas percebem isso, elas sabem que você hoje tenta entrar neste caminho do equilíbrio, não por modinha, ou porque é o caminho mais certo para a evolução, ou esse tipo de conversinha furada, sabe? Mas é no sentido assim, eu quero viver bem, sabe? Eu não vou ficar pensando muito nos outros, não vou ficar pensando muito em ser isso ou ser aquilo. Não, eu sou o que sou, luz e sombra. Vou melhorar no que dá pra melhorar. Vou me transformar no que der pra transformar. Porque no final das contas eu quero viver bem. Então se eu quero viver bem, eu vou fazer os meus esforços, mas também vou saber me distanciar daquilo que me descompensa. Então hoje você tem aqui uma energia muito bonita, porque pode ser de uma construção de uma vida toda, né? Mas que as pessoas percebem o quanto desses esforços foram estabelecidos, o quanto de crescimento você teve e o quanto que hoje o equilíbrio é o que você... O quanto que hoje é o equilíbrio que você se apoia, é no equilíbrio que você se apoia, é o equilíbrio que você busca. E hoje as pessoas te veem como alguém mais equilibrada nesse sentido, ou que transmutou muita coisa interna e alcançou uma maestria, alcançou um amadurecimento. Então, assim, as pessoas elas te enxergam hoje de uma maneira muito grande, de muito crescimento. E isso é muito bonito, porque de fato aconteceu. A gente tem arquétipos para falar isso. E os arquétipos são os estados vibracionais que vocês de fato estão e estão alicerçados aqui. Então tem uma ancoragem, é de fato isso. Se as pessoas acham isso, acreditem também, sabe? Que elas estão tendo a visão, elas estão pegando a visão. E acreditem que você é isso, porque de fato o ancoramento está muito forte aqui. Sabe, a gente tem arquétipos, a gente tem reis e rainhas. Isso que eu falo aqui, que as pessoas percebem, é o que você é. No sentido de, vocês estão ancorados nessa energia, vocês estão ancorados nesse simbolismo. Então acreditem também, porque se você em algum momento se desconfia,
se duvida da sua própria capacidade, tem aquele síndrome de impostor ou de impostora, saiba que é só uma síndrome mesmo, não acredita nisso e tenta se autoafirmar esse tipo de coisa aqui. Porque é o que de fato é. É o que de fato se representa hoje. É o que de fato... O que eu falo é porque a gente é, mas a gente também não é somente, a gente está muitas vezes. Isso aqui pode ser transitório, isso aqui você pode alcançar níveis de evolução muito maiores, né? Níveis de evoluções muito maiores aqui, tá? Porque às vezes você não pode se firmar só nessa informação, porque você é muito mais do que essa informação. Isso aqui é limitação de cartas, né? Eu só tirei 8 cartas. Se eu for tirando mais, vai trazendo mais informação. Então, assim, não se limita a essa informação. Saiba que você está aqui. Né? Me corrigindo, é melhor falar que você está, porque você pode ser muito mais. Né? Hoje é o que se apresenta, mas amanhã pode ser muito maior do que isso, tá? Então, levem isso em consideração também, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2. A Pedra Granada. Como as pessoas te veem. Primeiras impressões dessas pessoas. Quando elas te conhecem. Qual a energia que você passa? Vamos ver. A Torre. O Diabo. 2 de espadas. Rei de espadas. O Enforcado. O Hierofante. 9 de ouros. Carta da Morte. Bom, aqui as pessoas podem te achar muito... Hoje, né? A energia de hoje é essa, você está. Você está quem você é. A gente sempre pode mudar, a gente sempre pode ficar diferente, a gente pode evoluir questões. Então, assim, entenda que a energia sempre é estar. Às vezes eu falo, você é assim, você é assado, é modo de dizer, mas o correto mesmo para a leitura de tarô é falar, você está assim. Porque energias mudam, pessoas mudam, enfim. Às vezes não, né? Às vezes leva um tempo mais ali para mudar, mas eventualmente as pessoas não ficam muito tempo estagnadas num só jeito de ser, sabe? Mas aqui é importante levar em consideração o seguinte, as pessoas hoje, a primeira impressão que você passa, estão te vendo com um certo peso, tá? Com um certo peso, eu não sei se você carrega questões que precisam ser elaboradas para ficar bem, para vibrar em outro tipo de energia, mas é uma carta, é uma jogada que tem muitas cartas escuras, só essa que é a mais assim alegrinha, né, digamos assim, mais viva, com mais energia. Então pode ser que pelo seu momento, tá? Por isso que eu falo, você pode estar assim, não necessariamente você é essa energia. Porque a gente tem a carta da morte aqui, a carta da morte fala de transformação. Então você tá transformando, mas você ainda tá num período, num momento, num estágio. Tá? Então as pessoas hoje podem estar te vendo alguém muito ou difícil de lidar, ou com muitas questões, ou mais negativo, pessimismo, calma. É isso mesmo, eu tô tentando conjugar errado. Você pode estar mais pessimista aqui, tá? Você pode estar vibrando numa energia de conflito, ou de indecisão, de dúvida, de insegurança, de medos, de também um ego mais duro, mais rígido, tá? Então essa é a primeira impressão que tá passando aqui. O que tá acontecendo com você? Me conta. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos escuros e que a gente pode não ser o nosso melhor. Às vezes a gente tá mais chatinho, a gente tá mais irritante, a gente tá mais não conseguindo ver luz na vida, não conseguindo necessariamente ver uma alegria, ver uma beleza na vida. Às vezes você está passando por uma situação que realmente o que cabe ver é essa sombra toda.
que cabe ver são essas energias mais conflitantes, para você transmutar, né? A gente precisa ver as coisas para não repeti-las. Então, não é uma coisa ruim estar nessa fase. Claro, às vezes você pode trazer um pezinho a mais para alguma relação, mas não é necessariamente ruim, porque a gente também precisa ver o ruim. A gente também precisa ver o lixo. A gente também precisa ver a sombra, sabe? Para a gente mudar. Por isso que às vezes a história ela se repete. História que eu tô falando, história do mundo. Por isso que às vezes as histórias se repetem, porque é pra gente ter mais um ganho de consciência nesse quebra-cabeça da vida dual. Luz e sombra. Então não acho que isso seja ruim. Mas é como você tá passando a sua energia e às vezes é o momento certo para isso mesmo, para você se reenergizar, transformar a energia, enfim. Então não se condene necessariamente, não se culpe por isso. Esteja no seu processo e acredite no seu processo e vai caminhando para uma transformação, tá? Mas aqui hoje, com a carta da Torre e o Diabo, as pessoas podem estar te vendo muito caótico ou caótica. Ou pessoas que estão muito engajadas num posicionamento, num pensamento e não mudam ele, não transformam ele. Às vezes é um assunto específico. Vamos supor que você sempre volta num assunto com um determinado grupo de pessoas. Aí elas falam assim, nossa, mas ainda não elaborou, ainda não saiu disso e tudo, por que ainda volta nos pensamentos esse assunto e tal? E volta aqui na mesa, né, pra gente falar sobre. Então, as pessoas podem estar vendo que você tá com algum tipo de limite interno que você não solta, que você não deixa fluir necessariamente, sabe? E às vezes é porque ainda precisa falar desse assunto, até se esgotar o assunto para você se sentir em paz, e tipo, ok, não preciso mais falar disso, sabe? Já falei tudo que eu tinha que falar. Mas assim, às vezes as pessoas acham isso meio que redundante demais, né? Tipo, sempre a mesma história, sempre a mesma questão. Então elas podem achar meio chato, mas é porque talvez você tenha uma necessidade de ainda falar daquele assunto, e cada vez que a gente fala sobre um assunto, a gente elabora ele. A gente junta as peças do quebra-cabeça, sabe? Então, é uma primeira impressão, é uma primeira visão aqui, mas talvez seja necessário isso. E as pessoas podem estar, às vezes, sem paciência, sem vontade de estar falando ainda de um assunto, enfim. Para aqueles que se identificam, né, com a mensagem dessa questão específica. Mas, no geral, as pessoas elas estão te vendo como alguém que traz certos pesos e conflitos internos e acaba revelando isso, tá? A gente tem o 2 de espadas com o rei de espadas, uma carta muito mental. Então as pessoas podem achar que você está muito mental, com muito excesso de mente, excesso de falatório, de comunicação ou de pensamento, sabe? Você pode estar tipo, como é que fala em português? Tipo, você pode estar no momento de overthinking, tipo, de pensamentos excessivos. Você pode estar com pensamentos excessivos e focado num assunto só, ou focado num assunto só, sabe? Trazendo muito peso na mente, uma forma muito racional de ser. Tem muita frieza aqui também, tem pouco talvez emoção, sentimento ou pouco terra, pragmatismo e pouco fogo, fazer alguma coisa com isso. Não é só ficar reclamando, mas é fazer alguma coisa para mudar e não reclamar, por exemplo. Isso seria algo que as pessoas poderiam te dizer aqui, que passa essa impressão, tá? E passa também uma ideia mais de autoritarismo, ou às vezes também para algumas pessoas, vocês podem estar num conflito, numa dúvida muito grande, para que lado eu vou, eu não consigo ver com tanta clareza, e aí as pessoas podem estar te achando um pouco mais estagnada ou estagnado na vida ou em alguma situação, tá? Como se você trouxesse esse conflito para fora. A gente tem um enforcado com o hierofante, duas cartas que também juntas elas vão revelar pensamentos estreitos ou rigidez mental. Às vezes as pessoas podem achar que você está numa posição que você poderia sair muito facilmente aqui, mas que você não consegue ver que pode. Será mesmo? Não sei. Pode ser que revele isso. De fato, na sua vida você pode estar em alguma situação que você só tem um jeito de ver a vida, você está repetindo palavras, você pode estar tendo um diálogo interno autodepreciativo
e falando, não, não vai dar certo pra mim, não é pra mim, eu nunca mais vou conseguir, eu não vou conseguir ter isso que eu quero. Mas será? Talvez, cuidado com as profecias autorrealizáveis. Porque se você fala uma coisa, às vezes acontece mesmo. Então, qual é a qualidade da sua comunicação interna? Você fala, não, eu vou prosperar? Eu posso não estar vendo agora a prosperidade na minha vida, mas eu vou prosperar naquela área. Esse é o tipo de diálogo que você tem? Ótimo, porque isso te motiva, te coloca pra cima. Agora, se você fala, não, é muito difícil, às vezes o caminho vai se tornando mais difícil mesmo. Às vezes nem ia ser tão difícil, mas o pensamento já foca no pior e aí, realmente. Então, cuidado com o seu pensamento. Cuidado com o que você fala. Cuidado com visões estreitas e limites estreitos demais, que às vezes isso pode estar te prejudicando aqui, fazendo com que você não consiga sair de uma situação, não consiga ver uma resposta. E a gente tem o 9 de ouros e a morte. Aqui as pessoas te veem como alguém que não necessariamente consegue relaxar. Relaxar, sabe? Aproveitar mesmo. Porque às vezes você tá ali num evento, você tá aproveitando, mas você tá falando de alguma situação que traz um peso. Que você tá falando, ou você tá comunicando, ou você tá com uma energia que parece que não é de estar aproveitando o mesmo lugar. Então às vezes você fala, vamos supor, eu tô sempre falando de relacionamento afetivo, quero me relacionar e tudo, tal, tal. Eu sempre saio e nunca acontece, minha energia não tá boa, tá bloqueada e tal. Mas às vezes você tá acreditando nisso, e aí por isso que vai se bloqueando mesmo. Sabe? E as pessoas estão aqui achando que você precisa aprender a relaxar. Precisa haver uma transformação em aprender a relaxar, a gozar mais a vida, a gostar mais da vida, ou a encontrar válvulas de escape para você se recompor energeticamente, tá? Essa é a primeira impressão que você passa, é uma impressão, é um sentimento, as pessoas te veem como alguém que precisa fazer transformações para ter uma vida muito mais próspera e melhor, porque o 9 de ouros dá isso aqui. Para outras pessoas, esses terceiros te olham como alguém que pode muitas vezes, eu não quero lidar com isso de mais difícil que está passando na minha vida, e aí eu me afundo em prazeres dos quais eu não tenho muita consciência. Então, por exemplo, minha vida não tá boa, as pessoas sabem, as pessoas percebem isso e tal, e quando eu vou sair, eu bebo demais. A ponto de esquecer tudo o que aconteceu, sabe? Tipo, ou seja, eu preencho os meus vazios com vícios de todo tipo, pode ser de todo tipo aqui, cada um sabe aonde pega o seu vício, né? Às vezes é compra, às vezes é bebedeira, às vezes é sair demais, ficar com muitas pessoas, né? Para preencher vazios mais, para preencher vazios. E as pessoas percebem isso, as pessoas também acham que é importante ter uma transformação nisso, tá? Então, assim, é uma energia um pouquinho mais aqui complicada, mas pode ser pelo momento que você tá passando. Não quer dizer que você é essa pessoa, é essa energia o tempo inteiro. Ou sempre foi. Mas hoje você pode estar vivendo esse tipo de trânsito aqui energético, tá bom? Então, pode ser passageiro. E, na verdade, tudo é passageiro na vida, tudo passa. Tudo a gente vai mudando. Nada, a vida não fica estática para sempre, né? A gente não para de crescer e evoluir. Mas a gente tem os nossos altos e baixos, tá? E às vezes você pode estar vivendo um momento mais baixo aqui, de energia. E tudo bem, porque uma hora que desce, uma hora também sobe. Pode demorar um pouquinho, mas sobe. Então é só esperar, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora, grupo de número 3, Sodalita. Como as pessoas te veem? E para aquelas que te conhecem, quais são as primeiras impressões? Qual a energia de hoje, desse momento que você vive? Eremita, Imperador, 3 de ouros, Ás de copas, o Mago, Rei de espadas, 2 de copas, 4 de ouros. Olha,
Aqui a energia é um mix de sentimentos. As pessoas, elas te veem como alguém muito inteligente, de muita sabedoria, muita sagacidade, esperta. Você tem uma energia de esperteza aqui muito grande, uma energia de visão de longo alcance, perceber as coisas nas entrelinhas, sabe? Uma intuição boa também, para aqueles que sentem que tem uma intuição que fala com você, né? Pode ter uma sabedoria, assim, muito inata, do tipo, tô vendo um movimento e já prevê o movimento, o que vai acontecer e tudo. Então você pode até ser um pouco mediúnica nesse sentido, ou mediúnico, mas eu não digo numa mediunidade, assim, necessariamente para ir lá e correr e trabalhar num centro, não. Mas uma mediunidade, assim, uma clarividência, uma coisa que você consegue ver bem longe, assim, sabe? Então você tem um feeling muito aguçado aqui, né? Uma percepção muito aguçada, um sentimento muito aguçado, que consegue ver as coisas nas entrelinhas, tá? E as pessoas veem isso. E você pode até ser uma pessoa que observa muito, e as pessoas ficam te olhando assim e pensam, nossa, ela tá me lendo. Ela tá me lendo dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, sabe? E às vezes é o seu olhar que passa esse tipo de estou te observando, estou te percebendo e você nem sabe o que passa na minha cabeça, por exemplo. Né? E a pessoa fica meio instigada aqui, tipo, que pessoa misteriosa, sabe? Você pode ter um pouquinho desse teor aqui também, tá? E as pessoas percebem isso. Três de ouros e as de copas, elas te acham alguém muito afetuosa, muito carinhosa, muito amistosa, solícita. Você tem aqui uma energia de ajudar o próximo, uma energia de oferecer uma ajuda, um conselho, um ombro amigo, uma atitude prática, dinheiro, recursos materiais, enfim. Você sempre está aqui muito aberta para ajudar quem chegar até você. Né? Às vezes você também busca isso, você pode ser uma pessoa altruísta, você pode ser uma pessoa que faça trabalhos sociais também, sei lá. Às vezes tem até uma profissão mais voltada para isso, mas as pessoas veem o quanto que você se doa, o quanto que você está aberta para oferecer amor, dar, né, o seu melhor ali, um ombro amigo, uma energia legal. E você transmite isso para as pessoas. Você pode até ser muito jovial aqui, tipo assim, uma energia de ser divertida ou divertido, de tentar fazer brincadeira assim para suavizar uma situação ou para ativar uma alegria nas outras pessoas, sabe? Porque isso também é uma forma de doação. Quando você quer ser engraçada para o outro rir, para o outro, né? Você tem um pensamento assim, eu tenho uma piada aqui para fazer, eu quero ser engraçada, eu quero oferecer um meme para a pessoa rir, para a pessoa ficar feliz no dia, sabe? Isso também é uma forma de doação. E as pessoas veem que você pode fazer isso com uma naturalidade muito grande, sabe? E você pode transmutar aqui energias ruins. Então, por exemplo, você está no ambiente de trabalho, as pessoas sabem que talvez vão falar alguma coisa mais difícil e você vai puxar um pouco para uma energia positiva. Vai falar, não, mas olha, é difícil mesmo, eu entendo, mas vamos lá, vamos ter fé, vamos conseguir, vamos acreditar, vamos tentar, vamos... Né? Todas essas palavras de autoajuda, mas é uma autoajuda, não é bobinha, é uma autoajuda que realmente é para polarizar pro lado mais positivo da coisa e injetar ânimo, sabe? As pessoas acham que você injeta esse ânimo, que você tenta ir pra um caminho que não é bobinho, não é tipo fingir que... Não, é tipo, tá bom, tem uma situação difícil, vamos encarar de frente, mas pode ser com alegria, pode ser com uma dose de extroversão. Então você injeta esse ânimo nas pessoas também, tá? Muito bonita essa energia, eu gostei. Tô até feliz, assim. A gente tem um mago com um rei de espadas. Você também pode trazer alegria para as pessoas, né? Já que eu fiquei feliz aqui, isso também pode ser algo que as pessoas percebem de você, que você leva alegria. Ou pelo menos tenta. Tenta dar uma suavizada, não de forma leviana, mas de forma para ajudar mesmo, para transmutar uma energia mais ou menos que tá ali, né? E a gente tem um mago com rei de espadas. Aqui é bom porque tem uma boa dose das energias, tá? Tem um equilíbrio. O mago e rei de espadas fala de pessoas inteligentes, fala de pessoas mão na massa, sabe? Pragmáticas que vão lá e fazem. Então tem uma energia de emoção, tem uma energia de razão, tem uma energia de ação muito boa aqui. E as pessoas acham que você é alguém muito dedicado, dedicada. Alguém que quando precisa dessa objetividade, você encarna. Né? Então, claro, você pode ser muito boa aqui, muito alegre,
trazer uma leveza. Mas ao mesmo tempo, quando tem que falar sério, fala sério. Quando tem que ser objetiva, é objetiva, objetivo. Quando tem que ser assertivo, é assertivo, assertiva, sabe? Então tem uma energia aqui de trabalho, de ação muito boa e também de estratégia, de planejamento, de pessoas que se podem confiar, tem estrutura interna. Então as pessoas acham que você é alguém confiável mesmo, sabe? Que podem contar em momentos difíceis. Não, fulana vai ajudar a gente a resolver. Pelo menos vai vir com uma ideia, vai vir com uma luz, sabe? Ou então ela vai botar a mão na massa, ela vai fazer acontecer. Então, passa que essa energia, né, de ação, de atitude, de não ter medo de trabalho, não ter medo de colocar a mão na massa, não ter medo de dar a cara a tapa. De vamos tentar por aqui, vamos tentar, vai, eu encampo essa ideia. Vamos que vamos fazer dar certo. Então, você vem com uma energia muito proativa também. As pessoas percebem a sua proatividade. E a gente também tem o 2 de copas com 4 de ouros. Aqui as pessoas podem achar que você pode ser alguém que se feriu no amor. Não sei se você se feriu mesmo, mas a gente tem um 4 de ouros de apego, então as pessoas podem sentir você meio que apegada ou apegado a ideias, a memórias, a eventos do passado dolorosos ou muito bons, né? Então você vai para um saudosismo. Você pode estar um pouquinho apegado aqui, principalmente nesse campo emocional e no campo de relacionamentos. Pode ser afetivo, tem uma tendência maior a ser, mas também pode ser no relacionamento em geral. Às vezes você também se machucou por uma amizade que se foi, você machucou por um familiar que fez tal coisa com você, te passou uma perna, ou fez alguma coisa que você não gostou, né? E aí você pode passar essa energia de eu sou um pouco apegado com as minhas relações. Eu quero que elas deem certo, e quando não dão certo eu fico mais borocochô, tá? Mas também tem essa questão do apego. Ah, tá me vindo aqui. Você pode ser pessoas que, por exemplo, tenham dificuldade de que outras pessoas saiam da sua vida. Então as pessoas podem perceber isso. Esse apego do tipo, não quero que as pessoas vão embora da minha vida, se mudem ou se afastem, né? Ou tem um conflito que a pessoa pode ser que acabe saindo da minha vida por causa disso. Não sei se vai voltar. Você pode ficar um pouco angustiado ou angustiada aqui das pessoas irem e talvez não voltarem. E as pessoas podem ver isso também, tá? Ou então, não é apego de pessoa física, mas é apego a alguma ideia, algum sentimento, tá? Então, avalie seu caso. Então, as pessoas podem também ter essa percepção de que às vezes você quer guardar pra você. E às vezes você guarda coisa ruim, às vezes você guarda coisa boa. Porque às vezes a gente também se apega, né, a eventos dolorosos. Então, veja aí o que poderia fazer mais sentido. Ou se apegar a pessoas também, né? Bom, essa aqui é a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!